Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus é bom e a Ele toda honra e toda glória. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde os vossos corações e que a bênção do Senhor, que há de reinar eternamente nos corações daqueles que acreditam no Mestre, no Senhor, Salvador e Rei, que inunde o seu coração com essa paz gloriosa, que somente o temor de Deus pode conceder o direito àquele que é filho do Senhor, aquele que abraçou a causa santa e entregou a sua vida ao Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A palavra do nosso Pai Celestial no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma afirmação do Senhor, e no final uma pergunta feita pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém escapa das minhas mãos. E no final, e operando eu, quem impedirá? Quem pode deter ou barrar o meu agir? Diz o Senhor nosso Deus. Onde ele afirma, ainda antes que houvesse dia, eu sou, pois ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre tudo. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, aonde ele começa a estabelecer, a dizer, haja isso e houve, segundo o poder da sua palavra, colocando tudo em ordens, terra, água, céu, estrelas, lua, sol. Por isso ele pode dizer, eu sou antes de todas as coisas. Antes que tudo se formasse, antes que tudo existisse, aqui no céu estava eu. Na sua palavra bendita, na sua grandeza e glória, ele é o criar a terra e criar o homem, e dar-lhe, segundo o Salmo 8, o direito de domínio sobre tudo que há na terra, sobre os animais, os répteis, as aves, os peixes do mar, tudo está no domínio do homem. Aí então Deus agora usando o profeta Isaías, em um momento difícil para o povo judeu, em um momento de dor, de desesperança, onde muitos já não conseguiam mais crer nas promessas, na redenção, na soberania de Deus, e só viam então o abandono, só viam então o descaso, só viu a tristeza, a humilhação, longe das suas terras, longe do seu local de origem, e agora em terras longínquas, ali na Babilônia. Sofrimento sobre sofrimento. Tristeza sobre tristeza. Um amontoado de dificuldades. E Deus usando o profeta Isaías para trazer a eles, o direito de pensar, de refletir e de verem
a grandeza soberana de Deus. Aos olhos humanos, havia-se perdido toda a conexão. Não havia meios de sair do cativeiro. O povo judeu, agora no cativeiro babilônico, sem esperanças, eles, ao olharem para as circunstâncias, a crueldade dos babilônicos, a fortaleza babilônica, o poder do exército babilônico e de reis cruéis que iam sucedendo um ao outro. Sob o domínio de Nabucodonosor, Deus entregou o seu povo ao cativeiro e todos os reis da terra. Veio o seu filho e depois o seu neto. Lá estava o povo de Deus. Período de 70 anos. Muitos que saíram de Jerusalém, jovens, crianças. Imagina um rapaz que saiu com 20 anos, agora tinha 90 anos e Deus deu a eles o direito de viver. Estava ele ali velhinho. E a dizer, quando eu era jovem, eu tive que deixar nossas terras embaixo de grande humilhação. Pelos pecados cometidos pelo povo de Deus, Deus permitiu que os inimigos se assenhorassem deles. Agora em terras longínquas estavam eles, como escravos. Uns conseguiram prosperar um pouco, outros continuaram na escravidão, mas o seu território eles perderam. E o sofrimento agora eles amargavam. Olhavam então para as muralhas. Dizia, como transpor essa fortaleza? Aos nossos olhos é intransponível, aos nossos olhos. Aquela cúpula pensante, aquele povo que poderia lançar ideais na mente do povão e levantar, inflamar a grande massa, esses aí tinham que estar lá perto do rei. Aprisionados, sem liberdade. E o povão tão somente segue aí cativo, onde quer que seja no território babilônico. O jugo pesado. E o povo não tinha esperança. Pereceu toda a esperança de escapar. Viu passar 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 e aproximava-se dos 70. E para muitos dizia, não há mais esperança. Mas o trabalhar de Deus, o agir de Deus, que o homem queira ou não queira, acredite ou não acredite, Deus cumpre a sua palavra, o seu propósito para com a raça humana. Há muito tempo que Deus já preparava alguém. Menino Ciro nasceu e quem conhece a sua história sabe todo o seu trajeto. O plano de Deus guardou a Ciro vivo até formá-lo como homem adulto e suceder o seu pai no trono. Agora, não era mais aquele menino caçador, não era mais aquele menino que foi criado entre os pastores e que o próprio avô tentou tirar-lhe a vida. Agora Ciro, homem formado, amadurecido, preparado para a guerra, o estrategista de primeira linha, homem querido, respeitado, honrado e aceito pelo seu povo, admirado pelos seus súditos, e o seu exército o respeitava muito, porque Ciro era um líder como poucos. Líder esse que comia da mesma comida dos seus soldados. Dormia numa tenda, em batalha, e com certeza aqueles que lhe faziam segurança estavam ali fora. Homem que sabia
até mesmo se retratar quando errava. E Deus contemplou lá dos céus todos os passos de Ciro, todo o viver daquele jovem. E depois de um homem amadurecido, preparado, corajoso e pronto para o embate e para conquistar territórios e subjugar a reis pagãos, malditos, ingratos. E não sei de que forma, só sei que Deus falou com ele. Não duvide se Deus falar com quem quer que seja. Tudo depende de um plano de Deus. Deus chega para Ciro. Isaías 45, ele diz: Ciro, eu te chamo pelo teu nome e te coloco sobrenome, ainda que tu não me conheças. Eu sou o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. E eu tenho uma empreitada para você, Ciro. Eu te darei todos os reinos. Está vendo as muralhas de Babilônia? Entregue em tuas mãos. Rei babilônico, reis poderosos, em tuas mãos. Vitórias em tuas mãos. Tu triunfarás. Porém tem uma coisa. Tem um povo meu que está lá dentro. Povo judeu. Povo de Israel. Pois Israel foi levado cativo pelo rei da Assíria. Mas depois, todos esses reinos passaram a ser babilônicos. A Babilônia dominou sobre todos eles. Então, mesmo o povo de Israel, não sendo levado cativo por o rei da Babilônia, terminou no território babilônico. Quem levou foi o rei da Assíria, mas os assírios vieram a perder o seu reinado para os babilônicos. E depois Ciro, vencendo os babilônicos, vencia a todos eles e daria liberdade em todo o seu território, que estava sob o seu comando, a todo o povo de Deus. E Ciro foi homem para encardir, homem para encher e mear. Quando ele venceu, Deus lhe deu estratégias. Deus disse: olha, os rios vão abaixar. Estratégia que Deus, Ciro usou e deu certo. Eu vou te colocar lá dentro. Tu vencerás os babilônicos. Mas tem uma coisa, o meu povo você vai libertar. Tá ouvindo, cabra? E Ciro não titubeou. Não claudicou. Não foi de língua dobre. O que ele acertou com o Senhor, ele cumpriu. Ele temeu o nome do Senhor. Ciro não era nenhum religioso. Mas no coração dele, Deus encontrou uma brecha. Vai dizer: Ciro, tu farás o bem ao meu povo que está cativo nesse território. E Deus, que honra a palavra, que abençoa os seus filhos, concedeu a Ciro o direito de domínio. Muitos poderiam olhar e dizer: mas da onde vai vir o socorro? Os próprios judeus da Babilônia. O povão já tinha se acostumado. Mas os líderes, os príncipes, os que foram poderosos lá nas terras de Israel, de Judá, não viam esperança. Esses na capital babilônica levantavam os olhos ao céu e diziam: essas muralhas são intransponíveis. Tem mais de 100 metros de altura. Corre 2 carros de guerra emparelhados em cima do muro. Essas portas com ferrolhos. Não, como que vai acontecer para nós sairmos daqui? O povo de Deus crê em milagre, ora por eles e às vezes se esquece que o Senhor os realiza. Devido à dureza, à situação tão difícil, se esquece da soberania e da grandeza de Deus.
Deus diz: Ciro, Isaías 45, te tomo pela tua mão direita, Ciro, te dou o direito de abater as nações, soltarei os lombos dos reis, as portas se abrirão, tu triunfarás. Então somente obedece a minha palavra. Era o que Deus precisava. Uma brecha no coração de um homem para ele fazer uma tão grande obra. Ciro agora, escolhido pelo Senhor, eleito pelo Senhor, considerado ungido pelo Senhor, para tão árdua tarefa, mas ele foi em frente com seu exército e triunfou sobre os babilônicos. Rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, cheio de pompa e de glória. Certa vez, na ausência do seu pai, ele então disse: meu pai não está presente. Nabonido era seu pai. Vamos beber e folgar. Reúne os homens do seu reinado, suas mulheres e concubinas, para uma grande festa. Esquecendo ele de cuidar do seu país, acreditando ele na sua fortaleza material, nas suas muralhas, no seu exército, nos seus poderosos, e vamos beber. No auge da festa, ele manda então buscar os vasos sagrados da casa de Deus que Nabucodonosor, o seu avô, tinha levado de Jerusalém, para que ele então, com os seus, bebesse vinho e bebida forte nos vasos sagrados de Deus. Sem saber ele que ele estava assinando a sua sentença de morte. Ao continuarem a farra, a mão de Deus aparece na parede e escreve: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. O desespero toma conta do rei. Ele não sabe mais o que fazer. Mas nesta hora ele diz: eu tenho no meu palácio, eu tenho ao meu domínio, eu tenho no meu território, eu tenho aqui no meu país sábios intelectuais, homens versados em adivinhações, em inúmeras coisas, na astrologia e as demais. E eles têm que interpretar para mim. Mas nenhum sábio filósofo intelectual da época pôde dizer nada ao rei. Não entenderam coisíssima nenhuma. Faz nos lembrar o que Paulo diz aos Coríntios, 1 aos Coríntios: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É nessa hora que a rainha, sua mãe, chega e anuncia e fala a respeito de Daniel, que no reinado de Nabucodonosor, avô de Belsazar, Daniel velhinho que já estava, mas a unção de Deus continuava sobre a sua vida. E ela se lembra do que ele fez para mostrar a Nabucodonosor os sonhos e as revelações que tivera no passado. O rei desesperado manda chamar a Daniel e faz promessas dizendo: olha, se tu puder resolver isso aí, eu coloco um colar de ouro no teu pescoço e tu serás no reino terceiro dominador. Tu vai me ajudar a dominar isso aqui, mas me ajuda, me livra, me tira dessa preocupação, essa escritura na parede, eu não sei o que é, não consigo entender e eu estou num desespero terrível. Daniel diz assim: pode ficar com os teus presentes, os teus dons, as tuas dádivas, não me interessa nada disso. E os teus cargos também. Mas a escritura, eu vou te revelar, eu vou te dizer o que acontece.
E diz a ele: que está escrito na parede, rei, é que tu foste pesado na balança, tu foi achado em falta, e que hoje mesmo o rei morrerás. Enquanto ele fazia a sua farra, enquanto ele se deleitava com suas mulheres e concubinas e os seus amigos, Ciro se aproximava das muralhas babilônicas, com todo o seu aparato de guerra. Na mesma noite, Ciro invadiu a cidade. Belsazar foi morto à espada e Ciro tomou conta do território. E ao assumir o trono, ao assumir o reinado, o império, anexar o império ao seu reino que já existia, Ciro chama o arauto e manda pregoar em alta voz, dizendo: eu recebi do Deus Criador dos céus e da terra o direito de dominar. Quem é judeu, quem é povo de Deus, reúne o que é seu e suba a Jerusalém. Edifique templo ao Senhor, adore ao Senhor, orai por vós e orai também pelo rei. Aquilo que era impossível, fortaleza intransponível, Deus concedeu vitória ao seu povo, porque ele não deve satisfações a ninguém. Ele diz: eu sou o que sou, fora de mim não há outro. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém escapa das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Concedeu o direito de liberdade ao seu povo. E nos versículos anteriores, no 43, no 10, ele está dizendo: e vocês são minhas testemunhas. Vocês testemunharam o que eu fiz no passado. Toda a história do povo de Israel, desde os tempos abrâmicos, desde os tempos de Isaac, desde os tempos de Israel no Egito, travessia do Mar Vermelho, quanta coisa o povo presenciou, 40 anos de deserto. Vocês são minhas testemunhas. Mas o povo tem a facilidade de esquecer das coisas boas e tem a facilidade de se lembrar das coisas más. Por isso ele estava a dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Ainda antes que o mundo existisse, eu sou Deus. Ninguém escapa das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Deu a eles o direito de liberdade. E o povo então pôde testemunhar da grandeza de Deus. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor está a dizer: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Se o homem foi testemunha, se o ser humano, se o judeu foi testemunha da grandeza de Deus no passado, agora, na nova aliança, ele continua fazendo, falando, atuando e dizendo ao ser humano: continue a ser testemunha que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Testemunhando da grandeza, da soberania, daquilo que ele fez, que ele faz e vai continuar fazendo. Ele é o Senhor nosso Deus, a ele toda a honra e toda a glória, a ele pertence o impossível. Não existia meios para o povo sair da Babilônia sem a mão de Deus. Quem sabe o judeu mais temente a Deus, que conseguia refletir sobre os pecados que haviam praticados e por essa justa razão tinham perdido seu território, levantava os olhos aos céus e viu as muralhas babilônicas e se lembrava do Salmo 121.
Quando o salmista olhava para os montes altos, mas olhar para uma muralha de 100 metros de altura é como se olhasse hoje para um prédio muito alto, bem mais alto. E dizer, da onde é que vai me vir o socorro? Da onde me vai vir o socorro? De que jeito eu vou sair daqui? Mas Deus, o próprio Salmo 121 estava a dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, o meu e o nosso, vem do Senhor nosso Deus. É dele, não tem outra alternativa. Você pode estar na cadeia e condenado há muitos anos. Você entregou sua vida a Jesus? Você entregou o seu coração ao Senhor? Pediu perdão pelos seus pecados com sinceridade? Não foi somente para tentar aliviar a situação, não. Foi com sinceridade. Todos estão a te condenar. Mas o Senhor não te condena. Se tu já foi perdoado por Ele, já foi absolvido por Ele. Agora creia, ore. E todo problema nessa terra tem uma solução. Deus diz, operando eu, quem impedirá? Qual é o propósito que está no seu coração? Para Deus te arrancar da cela e te colocar em liberdade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se está lá no leito de dor, sabendo que pode morrer a qualquer instante, qual é o teu propósito para sair daí? É para voltar para a vida de adultério, de prostituição, de droga, de crime, do diabo a quatro? Ou é para entregar a vida ao Senhor e fazer o querer do Senhor? Coloca no teu coração um propósito sincero, honesto. Invoque a palavra do Deus de Israel, pois ele garante, ninguém pode deter. O que eu quiser fazer, farei, porque eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Você, meu amigo, que no momento de dificuldade, de raiva, de ira, de fúria, cometeu crimes, ainda que crime de morte, e todo mundo quer te condenar, e tu está fugido. Tu não tem sossego. Viu, caiu uma folha no chão, você está de revólver na mão. Assustado, atribulado, e às vezes tem uma família que depende de ti, você pode estar perto, junto com eles ou longe, a situação não está fácil, qual é o propósito que está no seu coração? Entrega o seu coração a Deus, depois as demais coisas se resolvem depois. A Deus. Se Deus lá adiante, quando o teu coração estiver preparado, Ele vai te dizer se tu vai deixar as armas, o que vai acontecer contigo. Não creia em qualquer conselho de alguém que já vai te empurrando. Não creia nisso não. Creia em Deus. Entregue o seu coração a Deus. Tu está fugindo, continue. E ore. Peça a Deus a direção. E depois Deus vai engrenar. Você vai se entender com a justiça, vai ter mecanismos, existem advogados, existe uma série de coisas que o tempo vai engrenar. Primeiramente Deus. E o impossível vai acontecer na sua vida. Ninguém pode deter o querer de Deus na raça humana. Se Deus tirou um povo lá do cativeiro, que não podia sair lá dentro, que não tinha mecanismo para sair de lá e Deus os arrancou de lá, por que Deus não te dará vitória? Tu pode estar sendo perseguido por demônios e o diabo diz, se você sair eu vou te matar. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é glorioso, creia. Você só te entrega o diabo se você quiser. Se não quiser, expulsa. Demônio é para ser expulso no nome de Jesus e mostrar para o demônio o inferno inteiro que o Senhor é maior e a Ele honras e glórias. Você não tem que se dobrar para diabo, para quem quer que seja. É o poder soberano de Deus, pois Deus diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode deter o agir de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Agora creia, acredite, tenha fé no seu coração e ninguém vai ter o poder para destruir a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado por teu intermédio. Se tu é usuário de droga, meu amigão, entrega o seu coração a Jesus. Agarra com o Senhor Jesus
e diz a ele: eu quero a minha liberdade, me dê forças para tal, invoca ao Senhor, Deus te concederá vitória. Inimigos, fique tranquilo. Se tu for fiel a Deus, ou os teus inimigos se dobram ao altar de Deus, ou Deus dá um jeito neles. Certo? Ore e se firme, se posicione com o Senhor. Deus em Cristo te abençoe. E você, meu irmão, que crê na palavra, você, meu amigo, que passa a crer na palavra, entregue seu coração para Jesus. Primeiramente a Jesus. Depois você procura uma igreja, onde tiver um povo sério. Não vai para qualquer lugar. Procura, ore e Deus vai te dar a direção. Onde tem um povo sério, que adore a Deus, que pense no seu próximo, que compreenda as dificuldades do seu semelhante, e lá, una-se e adore a Deus com esse povo. E se Deus te abençoar, abençoe a igreja, o nome do Senhor vai ser glorificado. E se você não quiser ir para a igreja, não tem problema nenhum. Creia na palavra, adore ao Senhor, não se corrompa. Quando a trombeta tocar, você sobe, e se você morrer, os céus te aguardam. O paraíso de Deus está lá a teu dispor. Deus te abençoe e ora comigo, para que Deus mande um grande avivamento para a nação brasileira. Avivamento do céu, para que Deus mande pessoas cheias do Espírito Santo. Que Deus derrame do seu Santo Espírito e levante verdadeiros líderes cheios da unção. Enfim, nós temos o país mais rico do mundo e o mais corrupto também. E só Deus para dar o jeito na nação e nesse povo. E mostrar para esse mundo que operando Deus, quem impedirá? O comunismo nos assusta? Assusta. Ideais do inferno assusta? Assusta. Essa engenharia social tramada por políticos canalhas e corruptos e filhos de Satanás assusta? Assusta, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. E ele diz na sua palavra, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém escapa das minhas mãos. Põe esses cabra ruim nas mãos de Deus. Ore e diga: Deus está nas tuas mãos. Dá o jeito nesse canalha que está tentando destruir a todo custo as crianças, os jovens com ideais do inferno. E pode deixar que Deus dá um jeito neles. Ou eles se dobram ao altar de Deus, ou perece, porque Deus é fiel. Ora comigo e Deus vai te abençoar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu preguei a Tua palavra. O Brasil, Senhor, o qual nós amamos. Essa nação rica e gloriosa, que Tu deste riqueza em larga escala. Meu Pai, solo fértil, povo bom. Ó Deus, tantas riquezas minerais que o Senhor entregou ao povo brasileiro. Meu mestre, agora eu te imploro um grande avivamento, Senhor dos altos céus, nos corações das pessoas, indiferente se ele é evangélico, católico, não importa, eu quero que ele acredite na tua palavra e que o teu Espírito Santo o impacte, Senhor, e que ele se dobre diante do teu altar, se arrependa dos seus pecados e viva a tua palavra, a grandeza do teu nome, e os teus dons sejam distribuídos e os teus sinais se manifestem na nação brasileira, e que tu levantes, Senhor, grandes lideranças na política, na igreja, de um modo geral, na alta cultura, para mostrar para o mundo que só tu é Deus e que operando tu, quem impedirá? A ti nós te damos graças, te louvamos e exaltamos teu nome eternamente e para sempre. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.